Ele já está aqui entre nós. Paulo Edson, bom dia, rapaz. Bom dia. Que confusão grande, hein, aquela ontem lá no Chile. Pois é, Miguel. A gente poderia estar aqui falando sobre o que aconteceu dentro das quatro linhas, Uma né? vitória do Lion, por exemplo. Pois é, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Aos 24 minutos do segundo tempo, houve uma invasão de campo. Antes da gente falar sobre a confusão do pós-invasão, vamos explicar para o pessoal de casa o que foi que aconteceu para motivar toda essa confusão. Duas pessoas, dois jovens de 18 e 13 anos, infelizmente perderam a vida. Dois torcedores chilenos. Do Colo-Colo. Do Colo-Colo, que teriam sido atropeladas, essas duas pessoas, por uma viatura da polícia local, né? E com isso gerou a revolta de parte da torcida aí do Colo-Colo, que ao saber da notícia dessa morte, começou primeiro uma confusão na área externa e que se alastrou até a parte interna do estádio, havendo logo depois uma invasão de campo, obrigando que a partida fosse, no primeiro momento, paralisada. A partida até então foi paralisada, mas a confusão se estendeu e depois de mais de uma hora de bola parada, o jogo então foi cancelado, né? A gente vê aí os representantes dos clubes, o capitão do time do Colo-Colo conversando com os representantes da arbitragem, exatamente entrando em acordo para que a partida fosse cancelada na noite de ontem, porque não havia mais clima, não havia mais condições para que a partida continuasse. E com isso, né, esse jogo, por enquanto, está cancelado. A Conmebol lançou nota, né, lamentando todos os acontecimentos. A gente vê aí os jogadores do Fortaleza correndo em disparada lá exatamente para o vestiário, para que eles pudessem ali se proteger. E aí já na área externa, ó, a gente vê imagens de torcedores tentando invadir o estádio. Isso daí, logo depois de toda a confusão, o blindado da polícia chilena usando canhões de água para tentar dispersar a multidão. Foi uma confusão, Miguel, realmente assim, generalizada, onde 10 pessoas ficaram feridas. Nossa, 10 pessoas ficaram feridas, mas é bom que a gente aqui já deixe bem claro que com relação à torcida do Fortaleza, até o momento não há registro de feridos, até o momento. Pelo menos com relação à segurança dos torcedores do Fortaleza, parece que foi bem feita. Os torcedores conseguiram ficar isolados por um cordão de segurança feito pela própria polícia chilena, que evitou aí que os torcedores do Colo-Colo invadissem a área onde estavam os torcedores do tricolor do PC. Assim como também os jogadores do Fortaleza, que conseguiram depois chegar no hotel, né, sem ferimentos, ninguém ficou ferido, o que pelo menos é um saldo positivo diante de toda essa confusão. Inclusive o presidente da SAF, né, o Marcelo Paes, usou as redes sociais e falou que estava todo mundo bem. Exato, ele confirmou, até porque o né? pessoal do Fortaleza anda assustado, né, Paulo Edson? No ano Pois passado teve a história foi alvo daquele ataque esporte na Copa do Nordeste, lá no Recife. E esse ano, pela Libertadores, passou por esse constrangimento, mas ninguém se feriu, diferentemente do ano passado. E o que é que acontece agora, hein? Pois é, com essa situação, eu vou destacar aqui 2 artigos, tá? Com relação a competições da Conmebol. O artigo 8, que fala sobre a responsabilidade do mandante, ou seja, tudo que acontece é responsabilidade de quem está organizando o evento, no caso, o Colo-Colo. E aí eu vou destacar também o artigo 24, que fala sobre as punições. Entre elas está perder pontos perder a partida por WO. Ou seja, o Fortaleza seria, né, declarado campeão? Seria, exatamente, proclamado campeão dessa partida com um saldo de 3 gols. O que, assim, no frigir dos ovos, além dos 3 pontos, ainda zeraria o saldo de gols do Fortaleza, que perdeu a primeira partida por 3-0. Mas isso, Miguel, eu vou ser bem sincero, eu acho muito difícil de acontecer, porque até onde eu pesquisei, pessoal, depois a gente vai aprofundar um pouco mais essa pesquisa, mas até onde eu pesquisei, isso nunca aconteceu na Conmebol moderna, atual, né? Ou seja, nunca um clube perdeu por essa situação 3 pontos e perdeu por WO. Então, eu acho que pela Conmebol, pelo estilo da Conmebol, de ser muito
muitas vezes omissa nessas situações, né? A gente vê, por exemplo, a questão do racismo, que nas arquibancadas, que só depois de toda a movimentação, até mesmo da CBF, da pressão, que hoje são os clubes mais ricos da Conmebol, né, que compõem a Conmebol, são os clubes da CBF, aí a Conmebol decidiu fazer alguma coisa com relação às ações de racismo. Nesse caso, e para piorar, que a gente ainda tem que levar em consideração isso, aconteceu com o Clube do Nordeste. Se fosse um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, meu amigo, aí talvez a mão que fosse pesar seria outra. Ainda tem essa questão. Então você quer dizer que o pau que bate no Chico não bate no Francisco? Não bate em Francisco. Nesse caso, não. O que é que eu acho que vai acontecer? Como a partida foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo, eu acho que a Conmebol vai remarcar esse jogo para os minutos finais. Para os minutos finais, como, por exemplo, já aconteceu na UEFA, que é uma liga europeia muito mais rígida com relação a essas coisas. E, por exemplo, numa situação dessa, aconteceu na época que o Ronaldo Fenômeno jogava no Real Madrid. Em uma partida que eu não vou lembrar o adversário, mas faltavam 2 minutos para a partida terminar. E houve uma confusão, o jogo foi interrompido e a UEFA remarcou o jogo para jogar os 2 minutos finais. Então, eu acho que mais ou menos a Conmebol vai por esse caminho, não vai cancelar a partida, tá? Não vai mudar aí com relação ao posicionamento dela político com relação aos clubes sul-americanos. Então, acho que aí vai ser realmente uma partida que vai ficar remarcada para uma outra data. E aí, lógico, né? O Marcelo Paes vai ter muita dor de cabeça para tentar convencer aí do contrário. Mas bora mudar de assunto? Vamos. Antes da gente falar aqui mais detalhes sobre isso, né? Vamos lá para o Castelão? Bora pro Castelão. Porque a gente volta a falar sobre o jogo do Fortaleza contra o Inter, né? A partida vai ser transmitida com exclusividade aqui pela TV Cidade, emissora Record no Ceará. Olha quem é que tá lá. Josi Freitas, Paulo Edson. Josi Freitas. Ao vivo, lá no gramado. E aí, Josi, conta pra gente, né? O duelo vai ser aí. Você já conferiu o esquema de trânsito, você trouxe pra gente agora há pouco. Agora nós vamos saber como vai ser o esquema de segurança, ô Paulo Edson, que é importante, né? Sim. E aí, minha amiga, conte tudo. Exatamente, viu, Miguel? Bom dia mais uma vez. Olha, a gente passa todas as informações, como você mesmo falou sobre a parte da MC e agora segurança aqui também no estádio. Mas para explicar um pouquinho mais como vai ser esse controle de segurança nesse jogo do final de semana envolvendo Fortaleza e Internacional pela terceira rodada do Brasileirão, quem vai falar com a gente é o capitão André. Ele que é comandante da terceira companhia de eventos do Batalhão de Choque. Capitão, bom dia. Queria que você falasse como é que vai ser esse controle de segurança aqui dentro do estádio. Bom dia, Josi. Bom dia, nosso telespectador. A Polícia Militar se fará presente mais uma vez no domingo, né, para trazer segurança para o torcedor que vier à Arena Castelão. O planejamento da Polícia Militar é um planejamento integrado da Polícia Militar com as demais forças de segurança do Estado, do município. Nós faremos uso no dia do que tem de melhor dentro da Polícia Militar. A área interna fica sob responsabilidade do Batalhão de Choque, que atuará auxiliado pela segurança privada, né? A área externa já ela ficará sob responsabilidade do CPRAIO, que trabalhará com auxílio de outras unidades, como, por exemplo, o Batalhão Cotan, BPMA, PRE, o Policiamento Geral Extensivo, dentre outras unidades que darão auxílio à Polícia Militar. Nós também trabalharemos com outras forças de segurança do Estado do município, como a MC, a GFIS, Guarda Municipal, todas irmanadas para trazer segurança para o torcedor que vier ao evento. É importante dizer para o nosso torcedor que ele chegue cedo. O torcedor poderá ter acesso, o torcedor do Fortaleza poderá ter acesso à Arena Castelão pelas rampas e escadarias da Paulino Rocha e o torcedor do Internacional pela bilheteria B1 na Avenida Alberto Craveiro. O torcedor, importante salientar que ele tem em mãos, no momento do acesso, o QR Code. O QR Code é o documento que permitirá que o torcedor tenha acesso à esplanada. E em seguida esse torcedor seguirá para a arquibancada, onde será feito o uso da identificação facial para o controle de acesso desse torcedor. Então, também é importante lembrar que a identificação facial na Arena Castelão está em pleno funcionamento. É possível fazer identificações dos torcedores, tanto no momento do acesso do torcedor, quanto na arquibancada e nas áreas de circulação da Arena Castelão. Então, a segurança vai se fazer presente através da Polícia Militar e de outros órgãos e o torcedor pode ficar tranquilo que nós garantiremos a segurança de quem vier ao campo. Obrigado, capitão. Então, interessante a gente falar sobre isso, porque, querendo ou não, é um trabalho em conjunto, né? E a gente fica na expectativa desse jogo de domingo, viu? Volto com vocês aí do estúdio. Valeu, Josi. Obrigado, hein?
Olha, e o Ceará está pronto para encarar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E o time vai de voo fretado. Quem detalha é Júnior Marquezine. Alô, amigos do Camisa 8. O time do Ceará, na manhã desta sexta-feira, colocou ponto final na preparação, visando o jogo deste sábado contra a equipe do Juventude, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. E logo mais vai seguir em voo fretado com destino a Caxias do Sul. Jogadores Pedro Henrique e Bruno Tubarão, ambos atacantes, ainda continuam fora do time. O jogador Lelê, contratado junto à equipe do Fluminense, foi apresentado à imprensa ontem e poderá fazer sua estreia neste sábado contra o time gaúcho. Outro que poderá ser relacionado, o zagueiro Ramon Menezes, já recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa direita. O provável time do Ceará para a partida deste sábado, com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, o meio-campo com Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni, o ataque com Galeano, Pedro Raul e Ailon, que deverá ser o substituto no ataque, jogador Fernandinho, que está entregue ao departamento médico alvinegro. Com detalhes do Ceará, Júnior Marquezine para o Camisa 8. Valeu, Marquezine.